Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos refletindo na carta de Paulo aos Efésios e entramos no capítulo 1. E nós vamos, momento a momento, descobrindo quais são as preciosas riquezas que o Senhor tem nos dado por meio de Cristo Jesus. Ontem nós começamos o capítulo 1 e terminamos no versículo 3, que diz assim: E Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos meditar nesta pirâmide de graça. Ou seja, temos então Paulo falando a respeito da bênção, falando a respeito de bênção espiritual, falando de toda sorte de bênção espiritual, falando de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais e de toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Note que aqui, em primeiro lugar, o que nós percebemos é que nem o coração e nem a mão de Deus sabem economizar, pois toda a sorte de bênçãos espirituais estão disponíveis em Cristo Jesus. Todas, não algumas, mas todas. E elas são bênçãos, como nós vimos, espirituais. A maneira mais fácil de se explicar essas bênçãos é a gente contrastá-las com as bênçãos de Israel sob a lei no Antigo Testamento. O judeu fiel e obediente era galardoado com uma vida longa, com uma família numerosa, com colheitas abundantes e também com a proteção dos seus amigos. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículos de 2 a 8, nós vemos essas bênçãos. Em contraste, então, a isso, aqui Paulo fala sobre as bênçãos dos cristãos, que elas são espirituais. Trata-se aqui, então, de tesouros imateriais, invisíveis e incorruptíveis. É verdade que os santos do Antigo Testamento também provaram algumas bênçãos espirituais, porém, o cristão de hoje, ele desfruta de bênçãos que antes eram desconhecidas. As bênçãos dos crentes estão aonde? Nas regiões celestiais, literalmente nos céus. Em vez de serem bênçãos materiais terrenas, elas são bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A expressão aqui, nas regiões celestiais, é repetida 5 vezes nessa carta aos Efésios. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: a esfera da bênção espiritual dos crentes. O versículo 20 fala o local aonde Cristo está presentemente entronizado. Já o capítulo 2, versículo 6, mostra o local onde o crente está entronizado atualmente, em Cristo. O 3:10 fala o lugar de onde os anjos presenciam a sabedoria de Deus exibida à igreja. E o 6:12 mostra a região onde nasce o conflito presente do cristão com os espíritos imundos. Quando nós unimos essas passagens, nós temos uma verdadeira definição bíblica das regiões celestiais. Trata-se da esfera da posição do crente. É daquilo que ele desfruta como resultado dele estar unido a Cristo pelo batismo do Espírito, como vimos ontem. A nossa posição em Cristo é santos. Agora, o nosso andar deve ser o quê? Em santidade. Então, estamos posicionados por meio de Cristo na posição de santos. Agora, nossa condição é andar em santidade.
E aqui nós vemos que todas as bênçãos espirituais são em Cristo. Fora dele não há bênçãos espirituais. Foi ele quem as conquistou para os crentes através da sua obra concluída na cruz. Então agora, essas bênçãos são acessíveis a cada um de nós. Tudo quanto Deus tem para o crente está no Senhor Jesus. Nada virá dos céus para nós a não ser por Ele. Então, para receber essas bênçãos é preciso estar unido a Cristo pela fé. A partir do momento em que o homem está em Cristo, ele se torna possuidor de todas essas bênçãos espirituais. Então, estar em Cristo, que é a porção de todos os salvos, nossa porção, nossa herança, é participar de tudo que Cristo fez, de tudo que Ele é e de tudo também que Ele será. Em Cristo aqui é uma das expressões chaves dessa carta aos Efésios. Existem duas verdades estreitamente relacionadas no Novo Testamento a isso. A verdade é que ela é referente à posição do crente, que nós já vimos, em Cristo. E a verdade refere também à sua vida prática, como a gente falou, posição santo, vida prática andando em santidade. Em primeiro lugar, consideramos que a posição do crente, ou seja, onde todas as pessoas do mundo estão em Adão. Ou eles estão em Adão, ou eles estão em Cristo. Aqueles que ainda estão em Adão permanecem nos seus pecados e, portanto, estão sob a condenação. Não há nada nesse mundo que possam fazer para agradar a Deus ou obter o seu favor. Não podem esperar nada de Deus e só merecem perecer. Quando alguém se converte, Deus não mais o considera um filho condenado de Adão. Antes ele o vê como estando em Cristo e o aceita com base nisso, naquilo que Cristo fez na cruz por ele. É importante a gente compreender essa verdade. O pecador crente não é aceito por causa do que ele é em si mesmo, mas porque ele está em Cristo. Quando está em Cristo e é dentro, ele comparece perante Deus revestido de quê? Da própria dignidade do próprio Cristo, e não da sua. E desfruta então do favor de Deus, desfruta também da sua aceitação, enquanto Cristo desfrutar disso, ou seja, para todo sempre. Portanto, a nossa posição do crente se refere ao que ele é em Cristo. Porém, para nós há um outro aspecto presente nesse quadro, a vida prática do crente. E isso sim, refere-se ao que ele é em si mesmo. A sua posição é perfeita, porém a sua prática é imperfeita. Então a vontade de Deus é que a prática, a vida diária do crente corresponda cada vez mais à sua posição de santo. Nunca nós precisamos entender que nunca corresponderá perfeitamente antes do dia em que ele chegar no céu. Então, nós sabemos que o processo de crescimento é a nossa santificação. E essa santificação é na semelhança a Cristo. E ela deve continuar enquanto o cristão estiver na terra, posicionado em Cristo, santo, separado, mas em condição, ou seja, em processo de santificação. Quando se compreende, então, a diferença entre a posição do crente e o seu estado, torna-se mais fácil a gente conciliar esses versículos, que às vezes parece contraditório. Então, a nossa posição em Cristo, os crentes são perfeitos. A nossa posição em Cristo é os crentes estão mortos para o pecado. A posição, os crentes são uma nação santa. Agora o estado. Os crentes devem ser perfeitos, buscar a santificação. Os crentes devem considerar-se mortos para o pecado e os crentes devem levar uma vida santa. Então, nós
temos aqui a diferença entre a posição do crente e como que ele deve viver a sua vida prática. Aqui, então, nós entendemos que a carta de Paulo aos Efésios se divide em duas partes, que correspondem, então, a essas duas verdades. Do versículo 1 ao versículo 3, que nós vimos ontem, é a nossa posição, o que nós somos em Cristo. Já a partir de amanhã, nós vamos ver, então, do capítulo 4 ao 6, a nossa prática, o que deveríamos ser. Então, a primeira parte se refere a essa doutrina, né, da nossa posição em Cristo, e a segunda parte do nosso dever como cristão por estarmos em Cristo. Então, nos 2 primeiros capítulos, a posição do crente, ela é frequentemente descrita como essa posição em Cristo Jesus. Nele. Em quem? Nele. Então, nos últimos 3 capítulos, a frase no Senhor é usada geralmente para exprimir a responsabilidade do crente para com Cristo como seu Senhor. Alguém disse muito propriamente que a primeira parte dessa carta, o Efésio, descreve o crente, então, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, enquanto a última parte o descreve na cozinha, considerando aqui algumas bênçãos espirituais nas regiões celestiais que são nossas em Cristo. Então, nós vamos ver a partir de amanhã quais seriam, então, essas bênçãos. Hoje nós falamos a diferença delas, a nossa posição por estarmos em Cristo e a nossa condição de, por causa da nossa posição, andarmos na vida prática, buscando e vivendo a nossa santidade e a nossa posição em Cristo. Então, a partir de amanhã, nós vamos ver quais são, então, as primeiras bênçãos celestiais que foram conquistadas por Cristo em nossas vidas. O versículo 4, ele fala sobre isso. A primeira delas é chamada a eleição. Assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então amanhã nós vamos rever a respeito de sermos sido escolhidos em Cristo Jesus antes mesmo do mundo ser criado. Escolhidos para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!